As redes sociais assumiram neste ano o papel principal como veículos de comunicação das campanhas eleitorais. No início da corrida presidencial já havia essa expectativa de analistas e da Justiça Eleitoral. E havia também a preocupação com a disseminação de notícias falsas. O TSE reconhecia o problema. Mesmo assim, as fake news ganharam grande espaço na disputa. E qual foi o desempenho da Justiça nesse processo eleitoral? Conversa comigo o professor da UFMG, Rodolfo Viana Pereira, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bem-vindo, Rodolfo. Sempre um prazer voltar. Rodolfo, como é que você percebe esse processo eleitoral, o processo eleitoral desse ano, e como é que você compara com outros, né? Eu chamei a atenção aí para a importância que tiveram as redes sociais, especialmente o WhatsApp, né? Que está sendo apontado como grande veículo das fake news. Como é que você enxerga esse processo? Eu acho que finalmente chegamos ao momento em que se comprovou que as redes sociais ou formas de comunicação política e de marketing eleitoral, de comunicação cidadã, chegou efetivamente às redes sociais, em que as redes sociais tiveram um papel prioritário. Inclusive, alguns analistas, cientistas políticos ainda imaginavam um peso forte do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, e a gente viu que isso acabou não acontecendo. E o case também é raro, né? Exatamente. O case central foi o Alckmin, né, que tinha o maior tempo de TV e ficou com uma margem de votação muito baixa, sendo que foi catapultado um candidato, que é para o segundo turno, que é o Jair Bolsonaro, junto com o Haddad. Jair Bolsonaro, que é um campeão de mídia social, né? Então, essa eleição, de fato, foi uma eleição em que se mostrou, por vários fatores, que realmente o papel das redes sociais, o papel da internet foi decisivo, né? Foi bastante decisivo. Como é que você percebe o fenômeno das fake news, das notícias falsas, né? Isso ganhou um espaço muito grande, uma atenção muito grande da mídia e da justiça também. Como é que você percebe não só o fenômeno, mas a reação da Justiça Eleitoral? As fake news, elas são um fenômeno típico de comunicação em rede social, né? A partir do momento em que a comunicação em rede social passa a ser uma comunicação de indivíduos com indivíduos, ela não é intermediada por um jornalismo de qualidade, e o critério de velocidade da informação está muito baseado em atrativos de cliques para certos blogs, certas fontes de notícia, porque quanto mais clique, mais dinheiro se ganha na internet. O que a gente vê é que as notícias falsas, elas acabam sendo um combustível, porque a fake news, que é melhor definida como uma notícia fraudada, uma notícia fraudulenta, ela mobiliza muita atenção, porque ela diz respeito a certas emoções que são parte da natureza humana: ódio, rancor, raiva, amor. Então, quando você está diante de um título de uma notícia que provavelmente é uma fake news, ela vai atrair ao teu lado passional e não o lado racional. Isso vai gerar mais clique. Então, nós tivemos isso muito forte nas eleições. Isso é algo a se tomar cuidado. É preciso parabenizar nesse ponto a Justiça Eleitoral, especialmente a presidência do ministro Luiz Fux, junto à frente do TSE, porque essa foi uma bandeira pessoal do ministro Fux, ele que levantou... Ele ainda era o presidente. Isso, anteriormente a atual presidente, ministra Rosa Weber, o ministro Fux foi quem levantou essa polêmica e essa preocupação. E ele conseguiu sensibilizar a sociedade. Não tem ninguém hoje no Brasil que nunca tenha ouvido falar de fake news, nem do impacto que ela pode causar. Assim como a própria mídia tradicional, ela criou mecanismos ou impulsionou mecanismos de controle e de verificação, dentre elas as famosas agências de fact-checking, né? Agências que checam a veracidade ou a falsidade da informação. Temos várias agências, inclusive grandes conglomerados de mídia, como as próprias organizações do Globo, criaram mecanismos de checagem. Então isso é positivo. Em relação às instituições de controle, claro, é muito difícil para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público ou mesmo para os atores políticos eleitorais, candidatos, partidos, ter uma ação incisiva de controle judicial dessas fake news, né? Logo quando começou a se discutir, que foi criado o Conselho do TSE,
houve um alerta de que o TSE, a Justiça Eleitoral, não pretendia fazer e não faria um controle no sentido de censurar previamente nada. Agora, o resultado disso, não é? O impacto disso, as denúncias que ocorreram a partir daí, aí já não é nada prévio, é a posteriori. Mas aí vem a ministra Rosa Weber e diz que a Justiça Eleitoral não faz mágica. Então, de certa forma, ela está admitindo que a coisa está fora de controle? É isso? A Justiça Eleitoral não foi capaz de lidar com o problema? Não, eu não chegaria a essa conclusão. Eu acho que a conclusão vai no sentido de que não é possível que nenhuma instituição judicial no mundo tenha controle sobre um fenômeno que é um fenômeno que se dá numa dispersão e numa difusão que é entre pessoas. Mas é uma instituição reguladora. Claro, mas veja, uma coisa eu acho que a conclusão as instituições de controle não têm controle sobre a possibilidade de 100% de restrição de circulação de fake news. Isso não significa, disso não dá para concluir que o processo eleitoral está deslegitimado porque ele só movimentou fake news. São conclusões distintas. Então, assim, não dá para concluir que o processo eleitoral brasileiro ele é ilegítimo porque ele se baseou em fake news. Isso é uma conclusão diversa, os pressupostos são outros. Outra coisa independentemente do volume, da virulência das fake news, o fato é que é muito difícil para as instituições de controle controlar fake news a uma taxa de velocidade e uma taxa de combate a 100%. Agora é curioso, você mencionou o ministro Fux, né, que era o presidente. Quando ele era o presidente, ele chegou a fazer uma afirmação que chamou bastante atenção, que ele disse que as fake news, e dependendo de como isso ocorresse, podia sim provocar a invalidação de um pleito, de uma disputa eleitoral. Eu acho o seguinte, eu acho que é possível, mas é muito necessário medir as variáveis e a gente precisa contextualizar, porque uma coisa é uma eleição municipal em que existe um único jornal que é distribuído na cidade, que eventualmente passa a ser distribuído numa taxa enorme, que às vésperas do pleito, sem dar margem de reação, cria uma fake news, uma notícia fraudulenta que gera uma comoção local a ponto de inviabilizar ou mudar o resultado de última hora e assim dizer que houve uma influência decisiva na formação da soberania nacional. Outra coisa é se a gente pega isso numa campanha presidencial, né, com 200 milhões de eleitores e que possui capacidade de reação e que também tem por detrás um conjunto de checagens feitas pela mídia, na própria contra-informação que é feita nas redes sociais, que as fake news, em tese, idealmente, podem ser causadoras da deslegitimação, da ilegitimidade de um pleito, quanto isso eu não tenho dúvida. Agora é preciso contextualizar e medir o impacto disso a depender de um conjunto de variáveis, dentre elas da envergadura da campanha. Pois é, existem aí ações que estão na justiça em decorrência dessas denúncias. Um outro caso é aquele que está dentro desse bojo aí das fake news que estariam sendo disparados em massa pelo WhatsApp num movimento de empresários, apoiadores, mais de cerca de 150 empresários, apoiadores de Jair Bolsonaro. E esses disparos, quer dizer, eles não estariam dentro de nenhuma doação de campanha, até porque a doação empresarial não pode ocorrer, não é? E, por outro lado, seriam caixa 2 porque não estariam entrando nas declarações de Bolsonaro. Como é que você vê esse episódio e qual que é a possibilidade realmente da justiça apurar esses fatos? Olha, Vivian, é difícil formar uma opinião agora porque essa questão ainda está muito incidental, né? Então, eu não conheço em detalhe os pedidos, eu não conheço como essa questão está formalmente tramitando e qual que é o conteúdo exato dessas denúncias. Eu acho que o primeiro ponto é, quem dissemina fake news está fazendo um desserviço à democracia, isso é fato. As campanhas, em regra, têm um apelo e os eleitores de vários partidos, eles têm um apelo, vários deles, a provocar esse tipo de disseminação de notícias falsas para tentar minar ou prejudicar
a campanha adversária. Então é preciso fazer um libelo aqui, é preciso deixar claro que quem dissemina fake news está prejudicando o sistema democrático como um todo, porque a democracia deve se basear em formações de opinião que se dê com base em informações adequadas, verdadeiras e não fraudadas. Isso é um ponto. A questão relativa ao uso de WhatsApp, a gente tem um conjunto de variáveis que precisam ser avaliados nesse contexto. O que eu acho? Eu acho que, de fato, as denúncias devem ser apuradas, mas é preciso levantar algumas questões e o TSE certamente houve recentemente um indeferimento do pedido liminar nessa ação, mas não há a menor sombra de dúvidas que o TSE vai apurar, até porque não houve a rejeição de imediato da ação. Significa que haverá um procedimento de investigação e é mais do que direito, é dever da Justiça Eleitoral apurar esse tipo de informação. Agora, o que é preciso avaliar nesse contexto? De fato, foram disparos de WhatsApp provocados por empresários ou por empresas? Isso faz diferença. Segundo, qual que é o impacto, o volume, a quantidade desses disparos? Segundo ponto, disparos de WhatsApp, em qualquer que seja a taxa, numa campanha presidencial, eles têm a condição eficaz de alterar a vontade da soberania popular? Outro ponto, isso é grave o suficiente para caracterizar um abuso de poder econômico e caçar uma chapa presidencial? Há ou não anuência ou conhecimento da campanha presidencial em relação a esses disparos? E outra, o disparo de WhatsApp em si é irregular? Porque há também dúvidas técnicas em relação a isso, porque ele não é propriamente impulsionamento de conteúdo da internet. Já que... O que foi levantado lá é a questão disso configurar-se uma doação de campanha não declarada e partir de empresa que não pode fazer doação. São dentro dessas duas, é isso que realmente está sendo investigado. Agora, quanto ao que você falou da possibilidade de isso interferir realmente na decisão do eleitor, mudar uma decisão ao ponto de decidir, né, quem será o próximo presidente da República, não é uma coisa subjetiva demais que acaba ficando na percepção de um corpo de juízes, de uma corte? É extremamente subjetivo. Por isso que a minha posição especificamente tem que ser algo comprovadamente muito sério, numa perspectiva de envergadura muito desproporcional, para que se retire a decisão da soberania popular. O eleitor toma a sua opção de voto com base em um conjunto de variáveis. É claro que o acesso a notícias fraudulentas faz parte da formação de vontade, mas eu particularmente, até porque sempre fui um defensor muito mais da liberdade de expressão de voto do que do controle sobre a liberdade de voto, eu acho que, apesar de a fake news impactar a formação de vontade, eu não vejo, digo que em tese, teria que avaliar caso a caso, eu não vejo em tese a possibilidade que a fake news seja o fator único a determinar a formação de vontade do eleitor. Então, assim, para que o resultado das urnas sejam deslegitimados em razão do argumento de fake news ou mesmo de eventual verbas utilizadas para disparo disso, a gente precisa avaliar proporcionalidade, gravidade, não é uma equação matemática linear. Agora, a Justiça Eleitoral, o TSE especificamente, esteve nessas eleições numa situação de constrangimento. Né? Ele foi sistematicamente acusado de de poder fraudar as eleições de forma que, enfim, em algum processo lá das urnas, isso não é esse tipo de denúncia que partiu da campanha de Bolsonaro, nunca ficou muito claro, mas Bolsonaro falou em fraude várias vezes, se referindo à Justiça Eleitoral. Como é que você vê o comportamento do TSE sobre isso?
Hoje, por exemplo, nessa terça-feira, o TSE divulgou a auditoria das urnas e tal. Ele fez institucionalmente, ele deu uma resposta, ampliou essa auditoria, fez isso da forma mais, não só ampla, mas realmente buscando ser transparente, dizer não, está tudo certo. Mas o fato é que pegou fogo no primeiro turno essa história de que haveria fraude. Não é? Logo depois da eleição, a gente ouvia pessoas descrevendo como tentaram fraudar o voto dela, apertava um, aparecia outro número e tal. Como é que você vê esse episódio especificamente e a situação da Justiça Eleitoral frente a ele, o comportamento da Justiça? Veja que curioso, né? Isso mostra, de algum modo, a dificuldade que as pessoas têm em eventualmente aceitar resultados eleitorais. Se por um lado a gente pode criticar, em princípio, vamos ver as investigações, uma tentativa de anular a legitimidade de uma eventual vitória do Bolsonaro com o argumento de que o WhatsApp teria modificado a vontade dos eleitores, do outro lado a mesma coisa, uma tentativa da campanha do Bolsonaro de inviabilizar qualquer tipo de resultado contra os interesses da campanha, jogando a culpa em cima das urnas eletrônicas. Então, a busca de um culpado em razão de um eventual resultado contrário aos interesses de uma campanha de um grupo de eleitores, é sempre a tentativa de um bode expiatório. E nesse caso das urnas, me parece que é o caso também. O que é grave, você imaginar um candidato que sustente a possibilidade de que um sistema de votação que não há nenhuma denúncia grave até o momento definida, né, e comprovada, dizer que não aceitaria o resultado das urnas eletrônicas. Acho que o processo das urnas eletrônicas, a Justiça Eleitoral já o aplica, né, há vários anos no Brasil. Ele tem segurança suficiente para afirmarmos que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema seguro, é um sistema rígido em matéria de tecnologia. O sistema de votação eletrônica ela é utilizada não só no Brasil, vários outros países utilizam de algum modo um sistema de votação eletrônica. Então, eu acho que é inadequado jogar a culpa de uma eventual derrota eleitoral sobre as urnas eletrônicas. A gente vê isso demais. Eu sou advogado eleitoralista, a gente vê demais. Nas eleições municipais, a coisa mais comum que tem é o sujeito justificar a derrota dizendo que o problema é da urna eletrônica. E o que nós temos visto é que a Justiça Eleitoral tem feito auditorias, tem checado essas questões e não tem encontrado nada grave. Isso é um ponto. Um segundo ponto que eu acho importante dizer é que, mesmo que não houvesse a necessidade, o Congresso Nacional, por 2 vezes, já aprovou lei criando a figura do voto impresso, como um voto paralelo à votação eletrônica, como um mecanismo extra de auditoria da veracidade dos resultados eleitorais. O que eu acho é que isso não é necessário de forma alguma para comprovar a segurança das urnas eletrônicas no Brasil. Agora, se isso é uma decisão do Congresso Nacional, me parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que isso seria inconstitucional, porque viola o segredo do voto, é uma decisão, com todo respeito à Corte, uma decisão equivocada. Eu não consigo visualizar argumentos sólidos, suficientes para tirar essa opção do legislador, de que, ainda que desnecessário, ter um sistema de votação paralela. Essa foi a posição também da Procuradoria-Geral da República, né? Sem dúvida. Ou seja, que também apoiou a declaração de inconstitucionalidade. Isso não diz nada sobre... Vou deixar isso bem claro. Eu acho que o sistema de urna eletrônica no Brasil é seguro, suficiente, seguro, adequado, né? Não há nenhuma comprovação minimamente factível. Mas você acha que o melhor seria, então, ter o recibo? Se a gente tivesse a preocupação, se a gente tiver a preocupação, digamos, de uma tranquilidade psicológica do povo brasileiro, por que não? Os outros argumentos são argumentos de custo. Eu não consigo visualizar argumento jurídico de inconstitucionalidade que declare a inconstitucionalidade da votação impressa paralela. Então, essa é uma discussão jurídica. Eu não consigo visualizar... Isso não abriria portas para o que existia antigamente, que era o curral eleitoral, que as pessoas votavam e tinham que prestar contas de como votaram? Veja, depende de como isso é operacionalizado.
A perspectiva é que essa operacionalização se daria a partir da visualização da cédula impressa sem que o eleitor tivesse contato com ela, porque é óbvio, o eleitor não pode ter contato com a cédula. Você precisa proteger o eleitor contra ele mesmo. Então ele não pode pegar a cédula, mas ele nem fotografar. Isso já é proibido. Exato. Não é? Então, assim, a dúvida é, será que nós não temos condições minimamente técnicas de criar um sistema de votação paralela que habilite a votação em urna e a votação paralela? Isso é um ponto. Mas volto a reafirmar que essa minha fala não seja entendida como um discurso no sentido de que o sistema de urna eletrônica não seja seguro. Porque, acho que as pessoas vão ter que ser revistadas para não entrar de celular na cabine, né? Nesse caso. Não, mas caso valesse um sistema desse. A mesma coisa, qual que é a diferença dela tirar uma foto do papel e tirar a foto da urna? Ou filmar a urna dando... É isso, em tese, para vender o voto com a prova de áudio e vídeo de um voto impresso, ela já faz na urna eletrônica. Só para a gente encerrar a conversa, falando de todos esses episódios, mas o que mais esquentou a semana, né? Essa semana que antecede aí ao dia do pleito mesmo, foram os vídeos, especialmente o primeiro, que saiu no domingo, e saiu mais um, de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, falando sobre o Supremo Tribunal Federal e dizendo que é fácil fechar o Supremo. Da primeira vez disse que bastava um cabo e um soldado para ir lá fechar, e teve que pedir desculpas, o pai se desculpou também, disse que não é nada disso, que isso é coisa de que tem que procurar um psiquiatra. Agora sai outro vídeo, ele mais uma vez colocando o Supremo que numa situação de conflito de interesses entre o Executivo e o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, o Supremo teria que se submeter, mais ou menos uma coisa assim. O Executivo, quando ele diz eles, ele está dizendo o pai e o Executivo não se submeteriam a uma decisão pela constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Enfim. Isso suscitou, por sua vez, o candidato Fernando Haddad e uma série de reações na mídia e tal, dizendo que Bolsonaro é uma figura perigosa, que pode colocar em risco a democracia do país. Como é que é a sua visão desse episódio e realmente da possibilidade de Jair Bolsonaro eleito, não é que ele está muito próximo disso, de ele não se enquadrar ou, por outro lado, não se enquadrar e se submeter às instituições como devem fazer todos que são eleitos? Bom, de fato, esse tipo de declaração tem que ser repudiada veementemente, né? É uma verborragia equivocada, né? Assim, colocada num contexto, sobretudo num ambiente passional, né? De muita contraposição entre vários candidatos de um Brasil com eleitores que estão numa polarização muito forte. Uma fala como essa é uma fala infeliz, né? E por isso merece uma reação forte institucional, uma reação de comunicação muito forte, assim como fez o Supremo Tribunal Federal pelos seus ministros e por parte de outras autoridades também, né? O Supremo Tribunal Federal é um dos pilares, o Poder Judiciário é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, tem sua independência, tem sua autonomia e deve ser respeitado como tal. Inclusive, é até difícil fazer qualquer crítica ao Supremo, ou mesmo a forma. Esse tipo de afirmação do deputado é tão infeliz que proíbe ou inibe, inclusive, críticas positivas ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque num ambiente como esse, não é o momento de criticar o Supremo Tribunal Federal, é o momento de proteger e o momento de preservar a imagem institucional do Supremo. Então, é muito ruim ter uma resposta como essa e, sem sombra de dúvida, o Supremo Tribunal Federal, ele é uma instituição centenária, é uma instituição que será preservada. Eu acho que, né, é uma eventual vitória de qualquer um dos dois candidatos. O que eu acho a gente hoje, qualquer opinião sobre qualquer candidato, Vivi, ela vai traduzir um ponto de partida que é um ponto de partida de apoio a um ou outro. Eu acho que o momento atual é sermos verdadeiramente democráticos. Não é fácil apostar na democracia, porque apostar na democracia é apostar que eventualmente há também retrocesso. E aqui eu não falo nem de Jair Bolsonaro,
nem de Fernando Haddad. O processo democrático é um processo que permite e deve permitir sempre alternância e deve ser capaz de institucionalmente garantir legitimidade e controle sobre as opções do eleitorado. Então, para mim, independentemente de quem ganhe, seja Jair Bolsonaro, seja Fernando Haddad, ambos deram declarações ou tiveram em seus projetos de governo tons perigosos. Não vou fazer gestão aqui de quem é melhor ou quem é pior, ou de quem deu mais pistas ou menos pistas de desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Eu não vou fazer porque esse não é o meu papel aqui. Agora, o que a gente precisa sustentar é que, independentemente de quem ganhe, é preciso que o povo que apoie um ou outro tenha plena consciência da sua responsabilidade em apoio ao controle do Executivo, em apoio, portanto, à figura institucional do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, ao papel legítimo dele, ao papel legítimo dos parlamentos, tanto da Câmara Municipal, quanto da Assembleia Legislativa, quanto do Congresso Nacional, e a necessidade de que o governo deva ser controlado, porque o governo não pode tudo, mesmo com grande apoio popular. Então, eu acho que o maior recado é esse, né? E um recado, de fato, independentemente de quem ganhe, que o Brasil possa continuar o que nesses 30 anos tem feito, que mal ou bem, aos trancos e barrancos, seguir sua trajetória institucional democrática, né? Seguir sua trajetória institucional. E espero que nós já tenhamos um nível de maturidade como pessoas, como instituições, como economia, como empresários, como servidores, de que a democracia é o único espaço, é a única forma, e de que a Constituição deve ser preservada independentemente de quem esteja lá. Rodolfo, muitíssimo obrigado por vir. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu conversei com o advogado Rodolfo Viana Pereira, professor da Faculdade de Direito da UFMG, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Nós conversamos aqui sobre os assuntos que tomaram esses últimos dias aí de campanhas polêmicas, aquilo que está movimentando o noticiário realmente dessa antivéspera, esses últimos dias pré-eleitorais. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. Só lembrando que você também pode assistir nossas entrevistas pelo YouTube e pelo nosso site e interagir com a gente pelo e-mail e pelo Twitter. Então, até a próxima.